Boa noite, base. Boa noite, base. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Mesmo falando de um tema como esse, que não é um tema que muitas pessoas gostam de falar, muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é necessário. Então, nós estamos aqui para falar da mesa amarela. Então, já é o segundo ano que a base tem essa iniciativa, e eu acho que é muito importante e muito louvável fazer isso, trazer os jovens para falar sobre um tema tão importante. Mas a gente não quer falar só da morte, queremos falar só sobre suicídio, nós queremos falar de vida também. Então nós pensamos na nossa fala para trazer vida para vocês e não só pensar nessa campanha que é feita mundialmente a respeito do suicídio. Amém? Então que o Senhor conduza nossas falas, que Jeremias 1:9, que Ele coloque as palavras dele em nossa boca, principalmente para trazer vida para os nossos jovens. Amém? Então, o que é... Eu preciso me apresentar, gente? Sim. Sim? Tá bom. Meu nome é Anderson. Eu gosto de começar falando que eu sou esposo da Thaisa e pai do Gabriel, e trabalho com psicologia. Muitas pessoas, quando vão se apresentar, falam: eu sou psicólogo, ou eu sou engenheiro, ou eu sou whatever. Mas o que eu realmente sou é um filho amado de Deus, salvo por Ele, justificado por Ele, amado por Ele, e esposo da Thaisa e pai do Gabriel. Eu trabalho com psicologia há 22 anos. Talvez tenham a idade de vocês aqui. Mas eu sou apaixonado por psicologia há pelo menos 30 anos. Ok? Querem se apresentar? Eu sou... não pode começar com eu sou, né? Agora já veio daqui, tem que falar. Eu sou casada, e eu vou falar igual. Eu sou casada com o Anderson Bonfim, sou mãe da Olivia, da Giovana, da Pietra. Aí eu falo que eu trabalho com psicologia assim, né? Eu sou formada em psicologia, em pedagogia, também sou pastora. Por um acaso, o primeiro ano de psicologia a gente fez junto. Depois ele ainda foi. Não fala o ano. Não vou falar, fica tranquilo. E depois ele foi e casou com essa tal de Thaisa, que era minha melhor amiga do fundamental. Do ensino médio. Do colegial na minha época. E aí ele ainda casou, e depois, muitos anos depois, viemos nos trombar, e Deus conectou isso aqui. A Adriana, nem vou falar quanto tempo faz que a gente se conhece, né? A Esther era pequenininha? A Esther acho que tinha 1 ano. Você não tinha nem a Giovana ainda. Não tinha a Giovana. 20 e poucos anos, então é muita sintonia, muita amizade, sim, né? Nisso tudo, e a conexão além do reino, mas na parte da psicologia, disso que a gente quer, desse trenzinho que é algo tão complicado, que é o ser humano, mas que é algo tão lindo, que foi por quem Jesus fez tudo o que fez. Bom, vou na mesma vibe deles. Sou Adriana, casada com o Eduardo, sou mãe de 2 filhas, Rebeca e Esther, e sou... sabia, né? Elas estão bem ali. A Esther, na verdade, né? Rebeca não está. Sou avó de 2 criaturas fantásticas que tornam os nossos dias cada vez mais emocionantes, vamos dizer assim, né? Romeu e Heitor. Bom, eu sou psicóloga desde acho que o ano de 2000 eu me formei acho que 2016, 2015, 2016, e trabalhei quase 2 anos, mas não imaginava que a demanda da nossa igreja seria tão grande assim, demanda de público, de pessoas, de
tantas coisas e afazeres aqui, então acabei deixando a clínica ainda, né, continuo sendo psicóloga, tenho meu registro ativo ainda, e sou pós-graduada em aconselhamento e psicologia pastoral, então totalmente voltado para a área do aconselhamento dentro da Igreja Família. Não atuo como psicóloga dentro da igreja, não podemos fazer isso, mas são ferramentas extraordinárias para a gente poder trazer um olhar diferenciado para os nossos atendimentos. Então, tenho me dedicado a essa área do aconselhamento aqui na igreja, dado essa matéria na Academia da Família. Então, a gente tem contribuído de alguma forma, né? Bom, eu vou começar então falando do Setembro Amarelo. Essa campanha ela é mundial e ela começou em 1990. Ela foi lançada nos Estados Unidos, quando então teve uma tragédia, onde um jovem da idade de vocês chegou a tirar a própria vida. O nome dele é Mike M. E esse jovem, ele era um jovem muito adorável, muito conhecido na cidade, não dava indícios de que faria uma coisa dessa, mas fez. E então, desde 1990, os Estados Unidos começou essa campanha que veio para o Brasil em 2015. Desde então, o Brasil vem fazendo do mês de setembro um mês de campanha de prevenção ao suicídio. Por que é importante nós falarmos nesse ambiente sobre esse tema? Porque a gente precisa conscientizar e desmistificar. A gente precisa entender que a saúde mental, que nós vamos abordar aqui também, é um assunto que também pertence a nós cristãos. Podemos em algum momento pensar que não vou precisar disso, eu consigo sozinho, e nós estamos aqui para falar para vocês: busquem ajuda. A campanha, ela tem esse slogan: se precisar, busquem ajuda. Então, não tentem sozinhos. Se vocês tiverem um amigo de vocês, algum conhecido, que vocês percebem que tem alguns indícios, que eu vou trazer aqui para vocês, pede para ele, ajude-o. Se você precisar, segure na mão e leve para buscar ajuda. No Brasil, hoje, esse é um dado atual, são 14 mil registros todos os anos. Isso dá uma média de 38 pessoas por dia no Brasil. Mas tem mais um outro dado: são também 30 internações ao dia por tentativa de suicídio. Então são tentativas que não foram sucedidas. Então nós estamos falando aí em torno de 70 pessoas com a intenção de tirar a própria vida. É muita gente. Se a gente pensar agora num cenário global, são 700 mil pessoas por ano. Isso dá em torno de 58 mil pessoas ao dia. Então nós precisamos falar disso. Não somente em setembro. Não somente em setembro. Sabe por quê? Porque o mês de dezembro, por exemplo, o mês de janeiro, que são meses de festas, e que muitas pessoas se sentem sozinhas nestes meses, nós não estamos falando dessa campanha. E tem muitas pessoas que fazem isso nestes meses. Então, não é um assunto para falarmos somente em setembro. É um assunto para a gente estar sempre falando, sempre cuidando. Como o Bonfim falou aqui, acho que uns 2, 3 sábados atrás, sobre identidade missional, o sentido é o outro. Então a gente tem que estar de olho no outro. Vamos falar agora um pouquinho dos sintomas. Como é que a gente percebe se uma pessoa tem sintomas? E como que a gente pode se prevenir quanto a isso? Mudanças na rotina, por exemplo.
Então, se você conhece uma pessoa que está tendo mudanças na rotina dela, é um alerta. Se ela também está isolada da família, dos amigos, também é um outro alerta. Se ela tem comentários como: não aguento mais, eu prefiro morrer, eu quero sumir daqui, é um alerta. É importante a gente entender melhor, mas como assim? Como assim? Fale mais sobre isso. Por que você está falando isso? Por que a gente não está falando de vida, estamos falando de morte? Entenderam? Dá para vocês avançarem, não deixe isso ficar banal, não deixe isso ficar corriqueiro, quando vocês ouvirem expressões como essa. Inclusive, essa é uma das perguntas, né, que mandaram para nós. Existem algum sinal que demonstre que a pessoa tem pensamento suicida? São, como o Anderson falou, são comportamentos, né? Então, vai ter o isolamento, é um conjunto de coisas. Então, a pessoa está estranha, ela quase não fala, porque, gente, a pessoa com pensamentos destrutivos e pensamento suicida, ela não vai dizer: eu vou me matar tal dia, tal hora, eu vou acabar com a minha vida. Ela não vai falar, ela vai agir, mas ela dá muitos sinais, como o Anderson falou. Então, respondendo como identificar esses sinais, né? Então, é importante isso. Então, já respondendo uma das perguntas. É importante a gente entender que a pessoa, que o suicida, ele não está acamado, ele não está completamente comprometido da sua saúde emocional a ponto de se isolar. Ele está na vida, porque ele ainda está ativo o suficiente para ter condições de tomar uma decisão do que ele quer fazer com a vida dele, entende? Então, ao contrário do que a gente pode pensar, ele não é aquele que está nos estados terminais de uma depressão, mas ele está na sua vida, nas suas atividades laborais, funcionando, né, trabalhando e entre nós. E como a Adriana falou, né, pode ser que ele fale, mas a grande maioria não vai avisar, né? Mas também eu não posso, aquele que fala: vou me matar, ah não, você está falando é porque não vai fazer. A gente não pode levar isso, a gente tem que considerar, validar todas as falas, né, quando houverem, mas preocupar-se especificamente, como o Anderson está dizendo, de falas como essa: não dou conta, não quero mais, e para mim já deu, não sei mais o que eu vou fazer, não sei como vai ser amanhã, enfim. E agora, sobre causas. Quais são as causas que levam uma pessoa a ter ideações suicidas? Tem um instinto, todos nós, seres humanos, temos um instinto de morte e um instinto de vida. Como que a gente identifica esses instintos? O instinto de morte, por exemplo, quando você faz coisas que você não queria fazer, mas que são coisas que prejudicam você, que prejudicam o seu relacionamento com você mesmo e com outras pessoas, que prejudicam você no trabalho. Algumas pessoas chamam isso de autossabotagem, por exemplo. Então, são comportamentos que levam a morrer a algo, algum objeto, alguma situação na sua vida, alguma relação na sua vida. O instinto de vida é todo o comportamento, toda vontade, toda força, todo o ânimo, todo o fôlego que nós temos. Então nós temos esses dois instintos operando em nós o tempo todo. Para um suicida, o instinto de morte ele é muito mais intenso, ele é muito mais destrutivo. Ele não consegue perceber o instinto de vida pulsando dentro dele. Então, pessoas que vocês percebem que estão sem ânimo, sem vida, elas podem vir a ser um suicida. Conflitos internos também. Então, pessoas que não conseguem se relacionar consigo mesma e demonstram isso através de raiva, de culpabilização, de comportamentos que destroem, através de conflitos que ela tem consigo mesma e com outras pessoas.
e também elas se identificam com a ideia da morte. A Bíblia fala que o nosso coração, a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Então, se a pessoa está falando muito de morte, é porque o coração dela está cheio de morte, e ela se identifica com isso. Também a culpa é um sentimento que adoece o ser humano. Vou repetir, a culpa é um sentimento que adoece o ser humano. Então, se vocês têm alguém para perdoar, comece hoje. Comece por si mesmo. O suicida, ele não se perdoa. Dinâmica relacional, a forma como ele se relaciona com as pessoas, com os objetos da vida dele. Objetos, entenda trabalho, entenda estudos, entenda coisas. Como ele se relaciona com isso, se é de forma positiva, negativa, se ele se relaciona buscando dar vida a essas coisas, a essas relações, se ele nutre ou se ele mata de alguma forma. A defesa e a desesperança. A defesa, a morte para essas pessoas é uma forma de defender a vida. A pessoa, ela tem um sofrimento tão intenso, que morrer alivia o sentimento. Parece que é ilógico, parece que é uma coisa correta de se pensar, né? Como que eu vou aliviar o meu sofrimento me matando? É justamente pela falta de tolerância. E essa palavra tolerância, a gente pode observar ela em diversas cenas da nossa vida. A tolerância à angústia, a tolerância à ansiedade, a tolerância ao medo. Então, essas pessoas, elas não conseguem ter tolerância à intensidade do sentimento que está dentro dela, de dor. Então, nosso psiquismo, se vocês pararem para pensar, por exemplo, numa dor extrema, o ser humano, ele desmaia, ele desliga. O suicídio é esse desligar para essa dor intensa dentro do coração, dentro do peito. E a desesperança, ela não vê esperança de mudar esse cenário dentro dela, apesar de inúmeras tentativas. Rápido caso, atendi hoje, inclusive. Essa pessoa, ela tentou suicídio 3 vezes. Ela não conseguia sair de casa. Eu fui até a casa dela hoje para atender. Ela está tomando altas dosagens de remédio, de manhã e à noite. Então, ela toma remédio para dormir e remédio para acordar. Então, ela está naquele estado que talvez vocês já tenham visto alguém dopada, totalmente dopada. E eu fui até lá atendê-la. E depois que essa pessoa me contou todos os traumas da vida dela, ela levou quase 1 hora para falar todos os traumas que ela teve na vida dela, que não vem ao caso, mas foram vários, em diferentes fases da vida dela. E ele tem lembrança, apesar de estar dopado, ele tem lembranças de traumas que aconteceram com 9 anos de idade. Depois que ele contou todos os traumas, eu perguntei para ele: e como você está hoje? E ele falou: eu quero viver, mas eu não estou conseguindo. E a gente continuou conversando, pedi para que ele enumerasse para mim quais seriam os motivos para ele continuar a viver. E ele foi falando, ele é casado, tem uma filha de 12 anos, que ele gostaria de trabalhar, e isso foi trazendo vida para ele. E aí, por fim, eu perguntei para ele: você acredita em Jesus? Sim. Você já se batizou? Ele já. Eu falei: o quê?
Você acredita que Jesus é vida? Sim. E aí a gente começou a partir para um outro caminho. Depois que a gente tinha falado, eu expliquei para ele a ação do remédio, o que aconteceu psicologicamente com ele. Aí a gente foi tratar espiritualmente. E aí ele percebeu o quanto o espírito de morte está rondando a casa dele. Porque agora não é só ele que está falando em morte, é a filha de 12 anos também. E aí nisso eu quero colocar um outro gatilho, que é uma pergunta que fizeram. Isso, eu ia falar agora. Eu vou ler ela para você, aí você continua. Eu acho que tem duas perguntas aqui que mandaram para nós no Instagram. A primeira fala: como combater pensamentos intrusivos em um momento de crise? Eu acho que essa prática que o Anderson trouxe aqui, a gente está falando de um atendimento psicoterapêutico, tá? Então, com um profissional, né? Claro, é uma situação totalmente extrema, né? A pessoa está tomando medicação e está sendo acompanhada, e é necessário, com toda certeza. E essa questão que o Anderson colocou, quais são os motivos que te fazem querer continuar vivendo? E você começa a trazer outro tipo de pensamento a essa pessoa. Então você vai eliminando alguns pensamentos intrusivos. E eu estou entendendo essa pergunta relacionada ao tema, né, que nós estamos falando hoje. E a outra pergunta, daí você: qual a consequência geracional se não cuidarmos devidamente da saúde mental hoje, né? Então, o que isso pode acarretar para outras gerações, para os nossos filhos, por exemplo, e aí cabe bem nessa história que o Anderson está nos contando. Nós pensamos a hereditariedade como algo genético apenas, mas não é só genético. As crenças, os comportamentos também são hereditários. Então é para essa filha de 12 anos que está vendo o pai dentro de casa, totalmente dopado, sem vida, ela se identifica com essa forma de viver. Detalhe: o pai dele morreu com depressão. Então isso não veio só com ele. Então, há hereditariedade em transtornos mentais, não só genéticos, mas de ambiente, de relacionamento, convivência, né? Convivência. É o que a gente diz, né? Pais ansiosos, filhos ansiosos, né? Se você cresce num contexto de uma mãe depressiva, a família é o primeiro contato social de uma criança, e ali a gente tem os nossos modelos. Então, se você cresce com uma mãe ou um pai depressivo, você olha e você vê como se comporta diante de uma situação difícil, diante de uma perda. Quando é a sua vez de passar por situações como aquela, o que você vai fazer? Usar o modelo que você tem, é o seu repertório, entende? Então, somos construídos, as nossas emoções são construídas de causas biopsicossociais. E aí vamos pensar, a sociedade não é só eu me relacionar com vocês, mas é tudo que eu me relacionei nos 20 anos que eu morei com a minha mãe e com o meu pai. Então, toda a experiência que eu tive hoje, eu tenho a minha, né, família, mas eu acabo, né, trazendo muito conteúdo do meu repertório que veio sendo construído. E essa questão dos pensamentos intrusivos, a gente está numa era da hipersensação, né? do hiperafeto. É tudo muito emoção, eu preciso sentir, tudo você tem que sentir. Então, vocês veem isso, vocês sabem disso, nós já falamos várias vezes sobre isso. E a impressão que eu tenho muitas vezes, quem já assistiu a gente falando algumas vezes sobre inteligência emocional, eu falei para vocês que a parte da razão nossa fica aqui, no córtex pré-frontal. Então tá aqui. Você sente no teu sistema límbico, né? Tá aqui na amígdala, né? Numa região aqui do cérebro que está aqui, mas você pensa aqui. A impressão que eu tenho quando eu olho para essa geração, eu vejo que
o sistema límbico está enorme, mas é uma galera tudo lobotomizada. Sabe como? Sabe aquela cirurgia que fazem né? Faziam, né? Hoje em dia não faz mais. Quando descobria identificava alguma questão aqui no cérebro, no lobo frontal, tirava, lobotomizava a pessoa. Então ela ficava uma pessoa, como não posso usar. Eu tenho um termo que a gente que tem um conhecido que usa, mas não posso usar esse termo porque a militância não permite. Então, mas a pessoa fica chupeta, fica esquisita, entende? Porque ela não tem condições de ter juízo moral. E por que vocês acham que hoje em dia se diz que a adolescência vai até 25 anos? Não é à toa. É porque, cientificamente, é aos 25 anos que o desenvolvimento do lóbulo pré-frontal está desenvolvido no topo. Chegou no máximo aos 25 anos. Claro que eu sei que não é verdade, tá? Porque eu vejo pessoas com 18 muito espertas, inteligentes e emocionalmente bem resolvidas. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo muitos de 40 casos, né, que são chupetinha também. Então, a gente... só uma informação a título de curiosidade para vocês saberem. Mas, assim... por que eu estou falando isso? Porque eu estou trazendo essa informação. Para que a gente entenda que quando eu estou falando de emoção, eu preciso usar a minha razão também. Porque senão, fatalmente, eu vou fazer coisa errada. Eu vou fazer escolhas erradas, decisões esquisitas, porque eu não pensei sobre aquilo. Então, cada vez... Tem um ditado persa que eu gosto muito. Não é crente, mas... é persa, mas é legal. Porque ele diz assim: cada vez que vier um pensamento de guerra, fazer-lhe oposição com um pensamento de paz. Então, vamos, né, traduzir isso. O que é? Cada vez que você tiver um pensamento intrusivo a seu respeito, a respeito de quem é você, falas erradas, aquilo que eu sempre digo, um sofisma, que uma mentira que de tanto ser falada tornou uma verdade para você, argumente com você mesmo. Entre num banheiro para ninguém achar que você é louco e fale com você mesmo. Peraí, será que isso que eu estou pensando faz sentido? Faz sentir. Mas será que faz sentido? Porque não é tudo que faz você sentir que faz sentido, gente. Então, toda vez que você sentir algo, pense: será mesmo que é isso? Será mesmo que o que Deus pensa sobre mim? O que Deus fala sobre isso que eu estou sentindo? Porque Provérbios diz, né, que a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, eu tenho muito que cuidar de que tipo de pensamento que eu permito que me invada, que me construa, que, né, conduza os meus dias. E outro texto também em Provérbios fala que aquilo que você pensa, assim você é, né? Então, eu acho que tudo começa realmente na nossa mente. Então, a gente precisa realmente substituir esses pensamentos que estão nos levando a uma destruição em todos os sentidos, para que a gente possa começar a entender, e nós vamos caminhar para essa construção que a gente está, né, nós dividimos aqui, para que a gente possa chegar numa construção, num ponto X final, para que a gente entenda realmente qual a parte que Deus é envolvida em tudo isso. Então, como a gente sempre fala e prega aqui neste altar, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo começa com Ele, tudo vai terminar com Ele. Então, é isso que nós precisamos entender a respeito também dessa questão emocional, né? Se eu for só me deixar levar pela minha emoção, ela não tem regras, ela é impulsiva. Quando você já viu pessoas que falam assim: quando eu fui ver, eu já fiz. Aí falei. Já foi, né? É levada pela emoção. Lobotomizado, né? Lobotomizado. Não conhecia essas teorias doidas que ela conhece, não. Já fiz, pensei, não pensei, já fiz. Tu fez isso? Lobotomia não. Brincadeira. Fiz, ainda tá aqui. Bom, vamos falar também uma outra questão que saiu, foi sobre depressão, né? E aí eu vou trazer um dado aqui para vocês, que aproximadamente 280 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. É muita gente, 280 milhões de pessoas. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto aí, que depressão não é frescura. Depressão não é frescura. Ou às vezes demônio, né?
Demônio. Demônio. Isso mesmo, a gente não pode demonizar a depressão ou espiritualizar. Tem muito mito ainda em cima da depressão, né? Apesar de, graças a Deus, termos evoluído muito, mas tem alguns mitos, né? Algumas coisas. Um tanque de roupa suja não cura a depressão. Ao contrário do que muita gente pensa, depressão não é mentira, não é preguiça, às vezes, de fato, o exercício físico faz bem, mas a pessoa não consegue olhar para a luz do sol. O Anderson falou que ele teve que ir até a casa do cara para poder atender. Então, ok, se ele conseguisse sair de casa, o exercício talvez ajudaria, mas ele não consegue ter prazer ou contemplar a vida do mesmo jeito que quem não tem a depressão contempla. E uma banalização, né, Anderson? Todo mundo tem depressão, né? Estou deprimido. Ou lê 5 sintomas lá na internet e já fala, eu tenho. Gente, cuidado com o Google, né? A gente esquece que a depressão, ela leva um nome bem forte antes, que se chama transtorno, tá? Antes de você pensar, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Essas psicopatologias existem um nome antes, é um transtorno de algo. Então, pensa direitinho quando você for falar. Às vezes você está triste só, às vezes você não está querendo falar com ninguém, está tudo bem por isso, né? Mas há uma banalização de algumas terminologias, então acho que a gente precisa cuidar disso também. E ela é silenciosa e ela tem fases. Então ela começa numa fase inicial, por exemplo, que a pessoa começa a sentir sintomas leves. Ela não percebe. Começa a ter alguns desinteresses, coisas que ela gostava de fazer, ela deixa de fazer. Ela tem alguns sentimentos que ela ignora, ela associa esses sentimentos a um estresse temporário. Depois tem uma fase de agravamento. Os sintomas começam a se intensificar, eles ficam mais frequentes e mais intensos. Aí vem uma fase crítica, que aí vem o sintoma, ele fica tão severo que a pessoa ela começa a experimentar sentimentos intensos de desesperança e inutilidade. A maior causa de depressão nos idosos é a falta de utilidade. É quando o idoso ele não se vê mais útil para nada. O trabalho é tão significativo para o humano que quando ele deixa de trabalhar num trabalho remunerado, enfim, uma profissão, ele perde a identidade. Por isso que eu comecei a minha apresentação falando da minha identidade. Sou um filho amado de Deus, aí está a minha identidade. E quem eu sou? Eu nunca vou deixar de ser esposo da Thaisa. Se Deus quiser, ela nunca me deixar, eu acho que não. Né? Por favor. E nunca vou deixar de ser pai do Gabriel. Só por ser pai dele eu já vou ter um trabalhão para a vida toda, né? Mas era para ser engraçado, mas tudo bem. Então, o idoso ele não percebe mais utilidade para ele, ele se deprime. E é muito comum isso acontecer. Depois tem uma fase em que a pessoa percebe que ela começa a buscar a necessidade de buscar ajuda. Mas aí já, quando ela passou por várias situações, vários sentimentos intensos, muito sofrimento, em que ela perde, por exemplo, o convívio, ela perde trabalho, ela perde relações, e aí ela percebe que precisa buscar ajuda. E muitas vezes essa ajuda acaba vindo por intermédio de uma outra pessoa que percebe e começa a ajudar essa pessoa a buscar ajuda. Que vocês sejam essa pessoa, em nome de Jesus, na vida das pessoas que vocês conhecem. Só que o que acontece muito num tratamento de depressão, a pessoa quando ela melhora, ela tem uma pequena melhora, ela pensa, estou curado. E não é bem assim. Existe uma fase de manutenção.
em que ela precisa se manter em cuidado por mais tempo do que ela pensa que está boa. Então, por isso que é importante ter um acompanhamento de um profissional. Uma outra coisa que acontece é um preconceito contra os remédios. Muitas pessoas têm preconceito em tomar remédio, ou numa fase depressiva, ou numa fase de mania, quando ela está muito ativada. Gente, o remédio, ele pode não ser para a vida inteira, pode ser por uma fase da sua vida, mas se tiver que ser para a vida inteira e você viver, que seja. Não tenham preconceito com remédios. Não sejam aquelas pessoas que julgam quem toma remédio. O remédio, sim, é necessário muitas vezes. Sozinho, ele não dá conta, precisa de terapia, precisa de ter um acompanhamento profissional para que a pessoa possa retomar a vida. Quais as possíveis causas? Conflito, aquele mesmo conflito que eu falei para ideações suicidas, conflitos internos, o sentimento de culpa, lembra que eu disse que a culpa adoece o sujeito, perda. Então tem pessoas que têm perdas na vida e elas passam por uma fase de luto, elabora esse luto. O que é elaborar esse luto? Tem as fases do luto: negação, ela nega, ela não aceita, depois ela tem a nostalgia, ela fica imaginando como seria se não tivesse, a pessoa teria tido essa perda, seja de trabalho ou pessoas. Então, passado as fases de luto, a pessoa elaborou, ela segue a vida. Mas tem a melancolia. A melancolia é quando a pessoa, quando ela perde algo, ela perde parte de si mesma ou quase que completamente. Ela se perde nessa perda. Então, essas pessoas, que é outra banalização também, né? Você é melancólica. Você é uma pessoa melancólica. Gente, não fale isso. Melancolia, ser melancólica é um traço de personalidade. Melancólico, fleumático, sim, sanguíneo e colérico. Então é uma característica, mas é a característica de olhar para as coisas. O que para mim, eu sempre digo, o que para mim é uma árvore, tá caindo folha e sujando o chão. Para o melancólico, a árvore que é verde, vou fazer uma música. Então é assim, os artistas. Eu não sou assim, ela vive falando todinha, que eu sou melancólica. Todinha você, a Olivia, o Bonfim, é muito difícil viver com melancólico, mas quando a gente é sanguínea. Mas é um jeito de olhar para a vida, não tem nada a ver com depressão. É só os melancólicos que deprimem. Não, senhor, o sanguíneo deprime também, o colérico deprime também, o fleumático também e o melancólico também. Temos todos que cuidar das nossas emoções. Pronto, falei, desculpa, vou continuar. Ela fica falando que eu sou, eu não sou. Os artistas são. Vocês entendem ela isso, não é né? nada, ela não é nada. Ela é a top das galáxias. O melancólico se você é melancólico, nós precisamos muito de vocês, porque vocês conseguem olhar para a vida a partir da emoção, do sentimento. Não estou falando mal, gente, estou falando bem, porque os artistas são todos vocês são bem emocionados, vocês ensinam a gente que não é muito emocionado, muito emotivo assim, a gente olhar para a vida de uma maneira mais bela do que a gente e na verdade olha. Assim, a gente quando vai amadurecendo mais e a gente vai entendendo, né, esses tipos de temperamento que a gente tem e que às vezes viver 100% na melancolia, a gente sabe que não vai resolver. Então, a gente vai aprendendo a lidar com as situações, não ficar fazendo música o tempo todo, né, como diz a minha amiga. Então, a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso. Não é tudo que também precisa de um ser potencializado desta maneira, né? Eu falo que eu tenho esse meu lado emotivo, emocional, muito mais do que racional. Mas hoje eu já vejo uma temperança muito, muito equilibrada disso tudo. Então,
Está acontecendo um problema? Ok, então, eu sempre falo, minha emoção precisa de uma pitada de razão. Então, vamos respirar fundo, entendeu? Se tiver que chorar, a gente vai resolvendo e vai chorando no meio do caminho, mas precisa ser resolvido. E é assim que tem que ser. Então, a gente precisa saber lidar com as situações da vida de uma maneira com mais maturidade, né? Porque só ficar chorando, só ficar dando ênfase aos nossos lados emocionais não vai nos fazer chegar, às vezes, em lugar nenhum. Inclusive tem uma pergunta sobre isso, né? Tem uma pergunta da mãezinha, né? Que fala assim: por que as mamães passam por depressão pós-parto? Como lidar com isso, né? A gente conversando sobre isso, a gente trocando materiais entre nós, eu refleti muito a respeito dessa questão da maternidade, porque é um novo nascimento, não da criança, mas da mãe, né? Eu deixei agora uma outra identidade que eu tinha. Se eu sou criança, beleza. Eu entro na adolescência, eu deixei, então morreu aquela criança, nasceu um adolescente. E aí eu entro na juventude também. Comecei a trabalhar, então é uma outra responsabilidade, é uma nova Adriana dentro daquele cenário. Então, o tempo todo nós estamos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Sempre é uma crise de identidade, sempre, né? Quando você muda de emprego, muda de faixa, não sou mais criança, agora sou adolescente, sempre é uma crise. Sim. De identidade, a gente entra em mil E pensamentos. há muito isso hoje. Gente, nada contra, tá? Todo mundo que ama fazer chá de panela, mudou tudo de nome, né? Não é mais, né, amiga? Não é mais. Eu e a Andréa, a gente é muito parecida nisso, porque safra. A gente não gosta, nunca gostou desse negócio. É chá de bebê, chá revelação, aí o sexo. É muito legal, todo mundo faz isso, é uma vibe, é algo do momento, beleza, né? Todo mundo é livre para fazer do jeito que quer, mas há uma romantização disso tudo, sabe? E do casamento é assim, e da maternidade também. É tudo lindo, maravilhoso. Hoje, né, as pessoas fazem um evento ali da maternidade. Gente, no dia a dia é esse nascer, é esse morrer. Morreu aquela Adriana que era uma mulher casada e não tinha nenhum filho, vivia para fazer o seu trabalho, as suas coisas, e ali com o seu marido, e aí nasce a Adriana mãe. E aí? Os papais aí que são papais de primeira viagem agora, né, Vini? Você tá bem, amigo? Tá? Ele falou para mim assim: a hora que começa a chorar vai me dando um desespero, uma vontade de sair correndo. É isso aí, gente. Daqui a pouco vai ser a hora que começa a pedir que vai dar o desespero, entendeu? Que já começa a pedir as coisas. E aí desespera de vez. Eu fiquei muito pensando nisso, que a mãe é uma nova, ela acabou de nascer, essa mãe acabou de surgir. Então, há conflitos de muitas questões. Ela não é mais aquela mulher com o corpo, né, de um jeito, ela é de outro, né? E tem questão totalmente que ela precisa se abdicar de toda a sua rotina, né? Eu até mostrei esses dias para o pessoal. Eu tinha o cabelo na cintura quando Rebeca nasceu e comecei a cortar o cabelo, nunca mais deixei o cabelo crescer. Então a gente se abstém de muitas coisas, a gente perde essa identidade. Há uma crise instaurada. E acho que o Anderson pode falar um pouquinho dessa questão do pós-parto, né? Da depressão na questão da mamãe, né? Eu falei essa pergunta para a Thaisa hoje, minha esposa, e eu perguntei para ela: como é que foi para você quando o Gabriel nasceu? Porque eu me lembro que logo que o Gabriel nasceu, ela teve um tempo que ela ficou reclusa, sabe? E aí eu perguntei: como é que foi para você? Ela falou assim: eu fiquei totalmente perdida. Eu não sabia quem eu era. Justamente por esses lutos, né, que nós vamos passando no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, quando a criança passa por uma fase de adolescente, ela deixa o corpo de criança, ela faz um luto
sobre isso. Daí quando deixa de ser adolescente, passa a ser jovem, também tem um luto sobre isso. E quando ela deixou de ser minha mulher e passou a ser mãe do Gabriel, ela fez um luto. E a preocupação dela é como que eu haveria, se eu haveria como minha mulher ou haveria como mãe do Gabriel. E essa é uma crise, ela é comum. Ela é comum com todas as mães, inclusive na cabeça dos maridos. O marido, ele começa a olhar a mulher como a mãe do filho, não mais como a minha esposa. E leva-se um tempo para ter um refresh, a voltar a atualizar. Alguns acabam não tendo para todo sempre, amém, né? Porque essa questão disso, né? Gente, é natural, né? O homem e a mulher agora tem um serzinho ali que precisa de toda a atenção, e há meio que uma divisão. Então, eu sou a mãe, mas eu sou a esposa, né? Eu sou o pai, eu sou o marido. E os homens tendem muito a ficar com ciúmes nessa fase, porque a atenção da mãe, com toda certeza, é totalmente voltada para a criança. Eu passei por isso, né, que a Thaisa falou também. A gente fica meio perdida, quem sou eu, o que eu vou fazer da minha vida, né? Com 2 é um pouco pior. E eu me lembro que eu entrei num quadro de depressão mesmo quando eu perdi meu 3º filho, né? Eu falo filho, gente, porque era um bebê, tá? Todo mundo pergunta para mim, era realmente um menino? Não sabemos, porque eu decidi não querer saber o que era, tá? O meu médico me perguntou, mas eu não quis saber o que era, para eu não ter que ficar sofrendo mais do que eu já estava. Então, para mim tá tudo bem não saber qual era o sexo da criança. Eu estava de quase 5 meses de gestação, então foi algo muito difícil. E se não fosse o Eduardo e minha mãe, que ia todo dia na minha casa perceber os meus sintomas, né, de depressivos, de eu não conseguia dar atenção para as meninas, que Esther era muito pequenininha ainda, ela tinha 2 anos, ela usava fralda ainda, e Rebeca já tinha os seus 7 anos, já entendia um pouco mais e tentava me ajudar como podia, mas se não fosse eles perceber que eu estava realmente entrando num quadro depressivo, eu teria realmente me afundado, né? E fui ali aos poucos, eles foram respeitando o meu tempo e eu fui me reerguendo aos poucos e voltando a ter prazer de novo, né? Na minha casa, nas minhas filhas, no meu marido, e voltando às atividades da igreja. Então, não é uma frescura, né? Claro, no meu caso foi relacionado a uma perda, né? Me culpei de várias formas, mas Deus foi trabalhando na minha fragilidade, na minha identidade, e realmente é algo que a gente precisa estar atento a isso. A depressão pós-parto existe, a doença depressão pós-parto existe. A gente só não pode confundir, porque assim, tudo isso que o Anderson falou, que a Adriana falou, isso vai acontecer com todo mundo que vai ser mãe, ou quem já foi mãe, que é o que os médicos chamam de baby blues. Blues, a música blues mesmo, que faz chorar, esse sentimento de... Logo que nasce a criança, tem uma série de questões. Tudo isso que foi falado, minha mudança de identidade, agora eu sou uma mãe, não dormir mais direito de noite, ficar preocupado, tem um serzinho dependendo de mim. Então, tudo isso, né, todas as mães passam por isso. Mas o que é normal? Fora isso, ainda tem toda a questão dos hormônios, né? Progesterona que vai lá para baixo, o estrogênio vai lá para baixo. Então, tudo fica muito desregulado. E o tempo até isso se regular, misturado à questão do momento ali, tudo muito novo, é muito comum a mãe se sentir muito sozinha. Tô feia. Eu lembro até hoje, quando a Giovana nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi erguer assim o lençol e olhar minha barriga. E a hora que eu peguei assim, a pele veio aqui e voltou. Eu só baixei e falei, estou muito triste. Mas passou.
Passou, entendeu? Então, assim, é tudo isso que a gente fica envolvido. Então, mas esse baby blues, ele vai do terceiro dia que o neném nasceu, porque até então você está ainda em estado de choque, mas assim, do terceiro dia que o neném nasceu até não é regra, claro, mas até um mês mais ou menos. Se permanece de uma forma mais intensa, mais constante, pô, o neném já está com 3 meses e ainda estou assim, aí sim, vamos partir para todo o acompanhamento. E isso vale para todo luto. Eu tive uma perda, não necessariamente de uma pessoa, mas alguma perda na vida. Eu estou triste, tenho tempo para a gente ficar triste, e vamos lembrar que a tristeza é uma emoção básica e eu preciso dela, porque ela me constrói e me mostra todo o tempo que eu sou humana. Mas assim, se a intensidade dessa dor, se a duração dessa dor está constante demais ou está demorando para passar, aí sim, vamos pensar que não é um quadro depressivo, mas posso estar entrando no transtorno depressivo, que aí é tudo que a Adriana falou. Eu acho que você pode emendar, falando um pouquinho disso da mãe, com uma outra pergunta que é: por que errar de aceitar as mudanças de fases da vida? Eu acho que cabe, a gente está falando de maternidade, mas cabe outras fases. Aí completa ainda a pergunta dizendo: pessoas se chocam e ficam depressivas com isso. Daí acho que você pode falar dessas duas perguntas, acho que tem tudo a ver essa parte de mudanças, né, fases, ciclos, né, que se encerram. Crescer dói. Crescer dói. Se a gente pudesse ficar só na nossa zona de conforto, a gente ficaria. Sabe por quê? Existe uma autorregulação dentro de nós. Quanto menos energia nós gastarmos, menos desprazer nós temos. O gasto de energia gera desprazer. Mas chega um momento que vira uma chavinha na nossa cabeça que isso começa a se tornar dopamina. E nós entramos aí num circuito dopaminérgico. Por exemplo, fazer exercícios físicos. No começo é difícil, mas depois que você começa... Estou sempre no começo. Eu estou sempre no começo. Eu não achei minha vontade até agora. Hoje, eu vou para academia procurando, mas eu não encontrei até agora. Mas não é lá que vai achar, não. Tenho certeza que não. Pode continuar. Só um parênteses só. Vocês ouviram 3 horas de conferência do Subirá e estão falando isso ainda, né? A gente... Não, eu estou fazendo direitinho. Tá bom. Eu não. Passou na prova. O nosso corpo é missional, gente. O resumo da conferência Cuidados do Corpo do Bonfim. Não é do Bonfim, não vai ser. Do Subirá, do Bonfim, não, brincadeira. O Bonfim Mas, no processo, estamos no processo. Mas o resumo da conferência do Subirá é justamente que o nosso corpo ele é missional. Nosso corpo é missional. Mas voltando lá, a gente tem essa dificuldade de começar a fazer exercício porque a gente gasta energia. E o nosso psiquismo quer evitar isso. Mas depois que você começa a ter resultados, e isso começa a trazer para você um bem-estar, passado as dores e tomando os anti-inflamatórios necessários, você não pode, né? Não pode. Nosso corpo começa a gerar, não vou explicar de forma química nem neuronal, mas gera um circuito dopaminérgico. Mas esse mesmo circuito dopaminérgico acontece em outras situações da nossa vida. Adicção, por exemplo, consumo de drogas, álcool, cigarro, enfim, é o mesmo circuito. Então, se a gente, nosso corpo é regulado para isso, para poupar energia, todo o crescimento que vai despender de energia gera sofrimento. A sair da zona de conforto vai despender mais energia, gera sofrimento. E o nosso pastor, o Eduardo Bortolossi, ele sempre fala que Deus não está comprometido com a nossa zona de conforto, mas com o nosso crescimento. Ele sempre fala aqui isso. E é a pura verdade. Deus, é o Bonfim que sempre fala, Deus se movimenta através das pessoas. Então nós temos que sair desta zona de conforto. E vai doer. Crescer vai doer. E são pequenos lutos que a gente vai enfrentando durante a vida. E que a gente precisa enfrentar. Mas, de novo, não precisa ser sozinho.
Não precisa ser sozinho. Vocês estão aqui na base, vocês têm amigos aqui, jovens aqui que estão passando pela mesma situação. Nós temos GFs, essa igreja se movimenta por GF. Então tem formas de você não ficar sozinho e enfrentar essas dores sozinho. Compartilhe, fale. Toda vez que nós falamos, a palavra, ela é um veículo. Ela leva sentimentos e emoções de dentro de você para fora. Se você não fizer isso, ela vai para o corpo e vai gerar sofrimento, vai gerar doença. Então fale desse sofrimento. Acho que tem uma outra pergunta. Tem a última, né? A gente recebeu umas 6 perguntas, mais ou menos. Não sei se tem mais alguma, Vini. Tem mais perguntas? Não, né? Aí é você, que é o único menino da nossa turma. Como é o processo de maturidade do homem quando deixa de ser menino? Mas bateu uma curiosidade. Não tem. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Gente, me bateu uma curiosidade de saber se foi uma menina que perguntou. Eu vou responder, se não é mulher. A ciência ainda não avançou nesse nível. Ela ainda precisa de um tempo maior para poder estudar e dar essa resposta. Um tempinho aí maior de estudo, uns 37 anos, quem sabe, para poder... Quando deixa de ser menino? Conta para nós, conta para nós. Minoria. Nem adianta. Nem adianta. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Separa, porque agora eu vou levantar a sua bola. É que as mães cuidam tão bem da gente que a gente não quer deixar de ser filho. Meu Deus. Não me constrangeu, mas foi lindo. Aí vai naquilo que a gente precisa estudar, amiga. Dependência emocional. A gente queria estudar sobre isso. Eu tive uma conferência agora, dia 5 e 6 de setembro. Conferência se chama Homens de Honra. E eu achei muito legal a analogia que eles fizeram. Então, meninos, homens, prestem atenção. Eles falaram sobre a grande aventura masculina. Começa sendo filho. E muitos homens, cabelos brancos, ainda não têm essa identidade de filho. E aí eu estou falando tanto de uma paternidade biológica, como de uma paternidade espiritual. Muitos homens não conheceram Deus como Pai. Muitos homens não foram levados, através de Jesus, a conhecer o Deus Pai. Então eles começaram com essa fase, a fase de filho. E ali já aconteceu muitas curas, libertações, graças a Deus. A próxima fase é do desbravador. Aí essa fase é aquela fase de arrancar o tampão do dedo, ralar o joelho, quebrar braço, ralar o cotovelo, rachar a cabeça, cair de skate, andar de bicicleta e cair, pular de bungee jump. É a fase do desbravar, de querer testar os limites. A próxima fase é do guerreiro. Aí já está ali, após os 18, 19 anos, em que ele quer estudar, ele quer ganhar o dinheiro dele, ele quer conquistar. O guerreiro sai à guerra para conquistar território. E a guerra por território acontece dentro de nós, por duas forças. Sabem quais são? Não é do Jedi. Não é essa. Não é essa. Enquanto nós não darmos legalidade ao Espírito Santo sobre nossa vida, essa guerra está sendo perdida. Então, se vocês não fizeram isso, que façam isso hoje, em nome de Jesus. Que vocês deem legalidade ao Espírito Santo sobre a vida de vocês, e que essa guerra territorial caia por terra hoje, em nome de Jesus. Então esse rapaz agora ele sai para a guerra, e ele quer conquistar. Ele quer conquistar seu carro, ele quer conquistar sua casa, seu apartamento, ele quer conquistar. Por quê? Porque a próxima fase é do apaixonado. Aí ele quer encontrar aquela mulher, para que ele possa dividir o que ele conquistou.
próxima fase é do rei. E aí ele já está casado e ele vai reinar dentro da casa dele. Ele vai exercer um sacerdócio. Ele vai ser o sacerdote da casa dele. E aí a próxima fase é do sábio. É quando ele já está aconselhando guerreiros, ele já está aconselhando outros reis. O sábio aconselha um rei. Eu achei muito interessante essa forma que eles trouxeram, essa aventura masculina, porque ela não deixa de ser, em certo aspecto, verdadeiro. É lógico que a psicologia vê isso de uma outra forma, mas eu achei melhor trazer dessa maneira para vocês, ficou mais fácil para entender, mais real até. E aí o que eu queria dizer para vocês é que sempre é dito nesse altar, tanto pelo Bonfim como pelo Eduardo, pular processos é retrocesso. Pular processos é retrocesso. Então, não adianta você querer pular da fase de filho para rei. Não adianta você, sem ter as conquistas, você querer ser rei. Conquista primeiro. Conquista. Faça isso. A mulher, ela vai se apaixonar pelo teu propósito. O coração da mulher tem que estar tão bem escondido dentro de Deus, que para vocês encontrarem ela, vocês terão que primeiro buscar a Deus. Essa frase não é minha, é do C.S. Lewis. Então, busquem a Deus nessa jornada, ela vai te encontrar. Eu gostaria de pegar um gancho nisso, né? Deus está falando muito no meu coração agora a respeito disso. A gente estava conversando ali um pouco antes de começar. Hoje eu lidero, né, junto com toda uma equipe, o Ministério Mulher Real, que é o Ministério de Mulheres da Igreja. E Deus me colocou nessa estação e eu entendi aonde era para eu estar. E no começo não foi fácil. E hoje os nossos encontros de mulheres é quase que um culto de domingo, né? Esse auditório é praticamente repleto de mulheres a cada encontro. E os nossos encontros de homens, eles estão retomando agora com força, e é algo que a gente vai começar a trabalhar com tudo isso. E quando eu falo a gente, é a gente mulheres também, é a gente Ministério Mulher Real, é a gente pastoras da igreja. Nós queremos estar junto nessa com vocês, homens, sabe? Porque eu atendo muita mulher. Aqui o nosso ministério de aconselhamento, homem atende homem, mulher atende mulher, e a gente sempre está conversando, eu, Andréia Bonfim, os demais pastores, e a queixa de muitas meninas: poxa, não aparece rapazes, os que têm estão vivendo outras fases da vida, não estão pensando nessas fases todas da vida e de uma maturidade. Gente, Deus instituiu a família e é para isso. Tudo bem, você não quer casar agora, você ainda é novo, não estou dizendo sobre isso, mas é sobre propósito. Então eu até falei, né, comentei com a Andréia, e já tenho amadurecido um pouco isso, e nós mulheres vamos nos empenhar para motivar homens a participarem do Ministério de Homens da igreja. O Ministério de Homens na igreja da cidade é uma inspiração para nós. São 4.500 homens participando dos cultos. E homens, não só homens, mas meninos, mais jovens, mais adolescentes. Desde janeiro do ano passado, de 2023, quando eu assumi de vez à frente o ministério com as mulheres, eu disse: nós vamos ser uma conexão de gerações. Quem vem no culto de mulheres percebe isso. Então eu tenho mães com meninas de 6, de 7 anos de idade, de 8, de 9. Eu tenho com adolescentes, eu tenho jovens.
Vocês da base, muitas meninas têm estado com a gente junto nessa jornada. Tem sido incrível. E é lindo de ver quando termina um culto, uma das crianças vem me abordar e diz: pastora, eu amei o nosso culto hoje, foi demais. Gente, é sobre isso, é sobre propósito. Se você quer ser alguém grande, ande com pessoas grandes, Então a gente precisa estar nessa estação, neste momento, nessa era, nessa época, para inspirar outras pessoas. Eu não vou andar com pessoas menores do que eu. Se eu quero tirar esses pensamentos intrusivos, a gente está usando nessa mesa amarela, falando a respeito de saúde mental, mas pense um pouco comigo. Anda com alguém rabugento. Ande com alguém mal-humorado, que eu não dou uma semana para você se tornar igualzinho a ele. É ou não é verdade? A gente está falando disso, de pessoas, né, de família. Se você tem uma mãe depressiva, ande com alguém bem-humorado. O seu humor vai ser outro. Então, a gente quer ser alguém grande, quer ser alguém muito melhor do que nós somos hoje. Nós temos que andar com pessoas assim. Nós temos que se inspirar em pessoas assim. Então, se talvez você precisa reaver seu ciclo, às vezes, de amizades, então reveja, né? Ou seja, você é melhor e carregue esse bando junto com você, para ser melhor ainda. Então, é uma palavra minha, do meu coração. Eu disse para o Edu esses dias, eu falei: olha, eu estou junto com você nesse ministério de homens, sabe? Homem real. Além de orar por vocês, nós vamos estar nos empenhando para que os homens acordem e estejam também participando de tudo isso. Não venha só você, venha com mais alguém. Sexta-feira foi o encontro, agora dia 13. Dia 20 vai ser o de mulheres. Então, quase todos os meses vai ter encontro de homens. Então, se empenhe para isso. Esteja junto com isso, né? Vamos construir, né? O Anderson participou de uma conferência. A camiseta que ele está aí está falando a respeito da conferência. Então, de toda essa jornada de crescimento. Então, vamos vestir essa camisa, vamos também ser. Nossa igreja é uma grande referência na cidade. Vamos querer ser o excelente, o melhor em todas as outras faixas etárias, em tudo que envolve a nossa igreja família. Eu queria chamar a atenção para também uma coisa que eu aprendi lá na conferência. Eram 4.500 homens. E era muito interessante porque na manhã de sábado, logo após o louvor, o pastor Fabiano Ribeiro, que é o autor do livro Paternidade Bem Resolvida, Escolha Ser Filho, Derrota e Mamon, são 3 livros muito bons. Ele subiu no altar e falou o seguinte: pediu para levantar a mão quem era a primeira vez que ele estava indo na conferência. Aí assim, muitas pessoas levantaram a mão. Aí ele fez uma segunda pergunta: destes que estão vindo aqui pela primeira vez, quem nunca viu um louvor como esse? Vários homens levantaram a mão. E aí ele falou o seguinte: o inimigo, ele planta uma mentira na cabeça dos homens, que somente as mulheres louvam. Muitos homens, durante o louvor, ele fica apático. E aí eu quero chamar a atenção para vocês: queimem pelo Espírito Santo. Uma outra coisa que o Fabiano fala: a sua fileira tem que queimar. Quem está do seu lado tem que sentir a presença do Espírito Santo a partir do quanto você queima por ele, e através dele e por ele. Eu aprendi isso lá, e hoje eu queimo pelo Espírito Santo. Então, isso é uma outra mensagem que eu trago para vocês. Se vocês tiverem vergonha de louvar, vocês estão tendo vergonha do Espírito Santo. Aí a coisa fica séria. Amém? Vamos queimar juntos. Na próxima conferência, no próximo culto, vamos estar aqui queimando quem está do nosso lado. Mexa com o cara. Gente, você vê
4.500 homens cantando como Maria. Cara, é hilário, você ri. E cantavam, e o templo tremia. O templo tremia. Quem quiser ver vídeos depois, me procura no final do culto, eu mostro. Amém? Hoje a ideia nossa, né, de tudo isso que a gente está falando, do queimar, né, de depressão, de todas as nossas emoções, porque a gente fala do suicídio, mas o suicídio, vamos pensar assim, já é UTI. Existe um caminho antes, um caminho que levou a pessoa até essa decisão, até essa escolha que ela teve, né? Como o Anderson falou, por não dar conta da dor que ela estava sentindo, ela escolheu, ela optou por encerrar ali, né? Dar fim à vida dela. Então, a nossa ideia é trazer para vocês, quem esteve aqui nos dois domingos, a gente falou sobre as nossas emoções e é um mês para a gente avaliar bastante isso. A gente fala muito da depressão, mas vamos pensar, depressão e ansiedade, elas andam assim. O depressivo é ansioso e o ansioso fica depressivo, porque se frustra, porque todos os planos A, B, C, D que ele tinha na mente dele não se concretizaram, ele se frustra. E aí ele lida o quê? Com a tristeza, deprime, e vira um ciclo vicioso, um ciclo na sua emoção. E se você não der conta, se você não percebe, a gente tem esse defeito muito ruim de colocar a vida no piloto automático. E aí a hora que a gente vai se dar conta, lembra que o Anderson falou, é uma doença silenciosa. A hora que você percebe, você já perdeu prazer, já perdeu vontade, já mudou a tua perspectiva pela qual você está olhando para a sua própria vida. Então nós temos que estar muito atentos, porque não, mas estou de boa, não sou uma pessoa triste. Embora a depressão não tenha nada a ver com tristeza, de novo, tá? Não vamos esquecer disso. Mas assim, não sou uma pessoa triste, estou de boa, mas espera, se você é muito ansioso, vamos cuidar com isso também. Vamos tomar cuidado, porque nunca, como nos dias de hoje, a população fez tanto uso de medicações, de novo, não somos contra, mas nunca fez tanto uso de medicações para a ansiedade. Nunca falou-se tanto em ansiedade. Nunca pensou-se tanto, já se acorda ansioso. As pessoas nunca sofreram tanto com a questão do sono como hoje por conta de pré-ocupações. Eu falei domingo, quando eu falei sobre essa ansiedade, sobre as emoções aqui, que a Joyce Meyer fala algo que eu acho muito legal, que ela diz que você estar preocupado com algo é como você ficar numa cadeira de balanço o dia todo. Te ocupa, mas não te leva a lugar nenhum. Então nós precisamos, a nossa ideia hoje aqui é trazer para vocês essa possibilidade de usar a razão diante das situações, diante de tudo aquilo que te agita. Vamos pensar que a gente veio aí de uma pós-pandemia. A gente sempre, eu tenho uma percepção, nós sempre sofremos com a nossa ansiedade. É que a pandemia chegou e a maneira como ela chegou só mostrou aquilo que já estava ali. Tá bom? Por quê? Porque a gente perdeu e entrou em contato com a gente perdeu a previsibilidade. A gente não sabia quem ia pegar, não sabia quem ia morrer, dos que pegavam, quem que não ia sobreviver. Então foi muito tudo imprevisível. E isso mexe com a gente, porque a gente gosta de ter o quê? Controle. Então nós precisamos estar muito atentos, especialmente vocês. Por que eu falo especialmente vocês? Porque nós aqui já 40 mais. Vocês são jovens ainda e tem muita coisa para aprender. Obrigada pelo 40 mais. Eu não falei quanto, né? A gente gostei. Não ofende, não. Vamos, só é 40 mais. Aí fica aí a critério de vocês. Os jovens hoje estão extremamente acelerados. Vocês têm muita coisa ainda para fazer. Eu acredito demais. Faz 20 anos que eu acredito demais no que vocês carregam e no que pode acontecer no mundo a partir de vocês. Eu era jovem na época que eu comecei a acreditar nisso. Aí passou, mas eu fiz muita coisa, mas sei que tem bastante ainda para fazer, em nome de Jesus, amém? Mas vocês têm muito para realizar. Vocês têm muito para fazer ainda. E muitas vezes, por conta da inabilidade de lidar com as emoções, de lidar com essa ansiedade, que é uma parada que está aí para te proteger, mas que, se você não sabe lidar com isso, sabe o que vai fazer? Vai acabar com a tua saúde física. Sim, porque é uma parada física. A ansiedade, que começa lá no medo, que é algo que te protege, por quê? Poxa,
nunca comi essa comida aqui. Será que eu vou gostar? Deixa eu ver. Aí você vai com medinho. Entrei numa rua escura, não sei o que tem aqui. O que será que eu faço? Sabe? Isso é para te proteger. Para te proteger de um assalto, para te proteger de entrar em enrascada. O ponto é, a gente está... esses sentimentos é igual um rato que vê um gato. O que ele faz? O pelo aumenta, a pupila dilata, o coração dispara para bombear mais sangue, para ele ter possibilidade, energia, né? Para correr, para fugir, ou para atacar se ele for burro. Mas é assim que funciona. É uma parada física. Teu corpo responde fisicamente, quimicamente. Um monte de hormônio começa a mexer lá na adrenalina, levanta lá na tua mente. Isso é físico. De uma situação que você está vivendo. Aí o negócio é o seguinte: hoje tem muitas pessoas que estão nesse estado de alerta 24 horas por dia. Imagina como que está o coração. Imagina como que está o cérebro com todos os hormônios e adrenalina e tudo zoado, fica tudo muito ruim. Por quê? Porque eu não soube rebaixar as minhas emoções, trazer aqui para minha razão e falar: peraí, eu posso fazer alguma coisa com isso? Peraí, deixa eu entregar para Deus. Ele falou: lança para mim as suas ansiedades. Lança para mim. E a gente entregar, e não entregar e daqui a pouco ir lá buscar, mas a gente entregar e saber que Ele está cuidando. E quando você não souber o que fazer, faça o que você faria se você não tivesse problema. Nada. Eu contei o caso aqui, quando eu falei no domingo. Como era o nome do nosso professor japonesinho lá? Foram uma das minhas primeiras aulas na faculdade, e ele chegou e contou que eles estavam fazendo um teste com algumas pessoas, e a pergunta era: o que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida? E todos teriam que responder. Aí alguns disseram: eu iria lá na tal cidade atrás do meu pai, que faz 10 anos que eu não falo com ele. O outro: eu iria falar com meu filho, tomar um café com ele, porque faz muitos anos que a gente não se conversa, que a gente não tem esse hábito de tomar o café juntos. E aí um senhor, a resposta dele foi a seguinte: eu iria lavar o meu carro. Aí ele, lavar o carro, e foi tentar entender o que ele quis dizer com essa fala. E aí ele falou: sim, eu iria lavar o meu carro, porque eu procuro viver a minha vida intensamente. E aqui, um parênteses, tá? Não estou falando para você fazer tudo que você quer fazer mesmo, até que o mundo acabe. Não é isso. Eu viver intensamente para aquilo que de fato vale a pena. Então ele falou: eu vivo a minha vida intensamente, curto a minha família, desfruto dos tempos de qualidade, tomo café com meu filho, trabalho sem me desgastar, vivo a minha vida. Então, se hoje fosse o meu último dia, eu ia só passar o tempo, eu ia lavar o meu carro. Uau, gente! E quando eu escutei isso, eu lembro que eu falei assim: que é isso que eu quero? Eu quero poder ajudar as pessoas diante de uma situação de problema. Eu quero que elas vão lavar o carro, entende? Então, a minha fala para vocês é estabelecer uma vida segura nele, sabendo quem é ele, ouvindo o que ele tem para falar, porque a ansiedade tem muito a ver com o que você escutou a sua vida inteira. Fala então, a frase do bom fim para você. A frase do bom fim para mim, que eu vou tatuar na testa: tudo bem você ter uma vida agitada, desde que a sua mente não seja. Entende? Então, assim, às vezes a tua vida foi... a tua infância, a tua existência ali na família foi tão regada com violência, com faltas mesmo, com palavras. E quando eu falo violência, não física, mas violência verbal mesmo, ou física também, sei lá. Mas assim, foi tão sofrida ali, difícil, que acaba trazendo você aqui para a juventude de uma maneira um pouco distorcida, com uma visão distorcida da realidade de quem você é. E aí a gente não consegue encontrar o caminho de perguntar para Deus: como você me vê? E aí eu fico nessa. Isso gera ansiedade na gente, porque aí quando eu me proponho alguma coisa para eu fazer, o que eu escutei a minha vida inteira? Você não termina nada que você começa, você não faz nada direito. E aí o que acontece? Eu tô aqui, adulto, vou no emprego novo. O que acontece comigo? A ansiedade lá para cima, toda a adrenalina e todo esse sistema de alerta 24 horas. Por quê? Porque eu cresci escutando que eu não dou conta, porque eu cresci escutando que eu não consigo.
Eu lembro até hoje, a Giovana, eu sou muito estabanada, muito, bastante. E a Giovana, ela é muito parecida comigo, ela é estabanada também. E eu lembro que toda vez que eu mandava ela lavar a louça, ela sempre quebrava um copo, um prato, sempre era uma louça que ia, porque ela... E aí eu falava, Giovana, e quando eu falava assim, vai lavar a louça, Giovana. Aí eu lembrava, não, você não. Olivia, vai lavar a louça você. Porque a Olivia é mais delicada, mas ela faz certinho. E aí eu falava, não posso lavar a louça? Não que ela quisesse, lógico, né? Não posso lavar. Não, mas é que você é muito estabanada. Não, você não faz nada direito, você quebra tudo. E aí um dia eu entendi, eu falei, gente, ela quebra sempre mesmo, né? Mas eu também. E assim, eu não posso dizer para ela que toda vez que ela fizer, ela vai fazer errado, porque eu estou plantando uma ideia na mente dela que não é verdade. Talvez tenha um dia que ela não vai quebrar. Não, tô brincando. Teve dias que ela lavou e não quebrou, né? Ótimo. Mas assim, e eu parei de falar isso, né? Às vezes eu falo assim, quer lavar a louça? Só cuidado então, né? Só fala assim, só cuidado. Mas tudo bem, não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. E mesmo que ela, mas a maneira como eu falo e coloco isso na mente dela, desde bem pequenininha, eu posso estar fazendo ela entender que sempre que ela colocar a mão para fazer alguma coisa, pode ser que ela estrague, pode ser que faça errado. Percebem? E às vezes a gente está aqui e a gente só vai dar conta que algumas falas para a gente foram nocivas desse jeito quando a gente cresce. Mas aí aos 46 anos no meu caso, olha tanto que eu já vivi, o tanto que a minha vivência pode ter sido impactada e afetada por alguma coisa que eu vivi na minha infância, por alguma coisa que eu escutei a meu respeito e que não é verdade, que não é o que Deus pensa de mim. Será que eu sei mesmo quem eu sou? É a minha pergunta para vocês hoje. Eu quero deixar vocês pensarem sobre isso, porque a Adriana vai falar sobre isso e eu quero, né, dar essa deixa para você. É para pensar, será que você sabe quem você é? Não a partir do que você viveu. E eu vou falar uma coisa, eu tenho certeza que se eu parar para escutar, me conta um pouco da tua história. Agora você. Eu tenho certeza que vocês têm um monte de trauma para me falar. Um monte de problemas para me falar, de coisas horríveis que vocês viveram. Eu também tenho. Adriana também tem. Anderson também tem. Nós temos histórias de filhos que a gente perdeu, histórias difíceis de pessoas que nós perdemos, de divórcio na família, de não sei, tantas coisas, abusos, violência. Enfim, gente, nós temos histórias tristes e a gente não está aqui para medir tamanho de dor, porque só sabe o tamanho da dor quem sente. A gente está aqui para dizer, não é isso que define você. Então, quem você é? Quem Deus diz que você é? Não o que você viveu diz que você é, porque isso, como eu falei, não te define. Mas o que Deus fala a seu respeito. Você gosta de passar tempo com você? Não solidão, solitude. Sabe, isso é você e você mesmo ali com Deus. E você poder questionar seus pensamentos, porque você gosta de quem você é. Porque você entende que não dá para mudar o que eu vivi, mas isso aqui me construiu, isso aqui me fez chegar aqui. E começar a aprender a fazer escolhas certas a partir daquilo que você viveu. Quem é você? Será que você sabe mesmo? Qual é a tua identidade nele? Bom, eu, em toda a situação que eu já vivi na minha vida, complicada ou não, eu sempre fui em busca de melhorar. Nunca me conformei, às vezes, com aquilo que eu estava vivendo, mas eu queria melhorar. Eu queria melhorar como mulher, eu queria melhorar como mãe. E, às vezes, alguma falha que eu não estava sabendo lidar com as minhas filhas, ou eu ia ler, ou eu ia tentar um aconselhamento. Eu ia atrás, eu ia em busca de ajuda, né? E não se falava tanto, realmente falava lá atrás que, né, ainda tem um pouco de tabu, mas hoje a psicologia tem sido muito necessária e muito evidente nos dias de hoje. E eu glorifico a Deus por isso, glorifico a Deus por eu ter tido o privilégio de ser uma psicóloga e tenho me colocado à disposição para ajudar muitas pessoas. Então eu ia atrás de livro, eu ia atrás de pessoas e eu queria realmente melhorar cada vez mais, eu queria fazer diferente. E eu sei que nessa trajetória toda, né, e depois que eu comecei a fazer o curso e é exigido que a gente faça terapia, e fiz terapia na minha época da faculdade, fiz depois que eu saí, enfrentei várias situações complicadas e
depois disso, e agora recentemente eu voltei para terapia de novo. Ah, mas está com algum problema? Não, eu continuo querendo melhorar. Eu identifiquei algumas coisas que ainda tem na minha história e que eu preciso realmente, vou sanar todas elas, vou zerar tudo. Não, gente, não, porque vão vir outras coisas novas. Mas eu quero melhorar em muitas delas que eu identifico que eu realmente preciso e que eu não posso deixar esse meu lado emocional tomar conta ou falar mais forte do que eu. Tem alguns livros muito legais, e Paternidade Bem Resolvida foi algo que a história do Fabiano é muito parecida com a minha, sobre paternidade biológica, né, que a gente não teve. Então, livros me ajudaram muito, histórias de pessoas, conversas com líderes, pastores, pessoas mais experientes do que eu. Você não está sozinho para isso. E tem um livro que chama Além da Ansiedade, que é do pastor Davi Lago. Muito top esse livro. E ele diz que a nossa ansiedade precisa passar pela cruz. Tá? Aí quando você passa a sua ansiedade pela cruz, ela fecunda. E aí ela gera um novo nascimento. É sobre isso que eu estou falando. Eu já me senti ansiosa muitas vezes. Já acudi pessoas em aeroporto passando por crises de ansiedade. Você não vai morrer, né? A partir do princípio que você é algo fisiológico, parece que é como se fosse um ataque do coração, mas você não vai morrer, é algo físico, e que a gente precisa ter este domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, procurar ajuda de profissionais, se medicar se for preciso. E eu destaquei várias coisinhas que eu acho que é importante, né? Algumas que falou muito ao meu coração. E eu gosto muito do Dr. Jonatas Leônio. Ele falou na nossa conferência o ano passado. Ele é um médico psiquiatra. E muito triste até, porque ele fala que 90% dos pacientes dele são pastores, pacientes psiquiátricos, e que precisam de medicação. Eu não sou resistente à medicação, mas eu oro a Deus para que eu não seja um deles. Eu oro a Deus para que eu consiga identificar muitas coisas e para que eu consiga cuidar de muitas áreas da minha vida, para que não chegue na UTI, como a Andréia falou, de um quadro muito mais alarmante. E eu estou fazendo um devocional junto com o nosso. Quem leu o devocional hoje sabe do que eu estou falando. Você viu o tema hoje do nosso devocional? Vida e luz. É o tema do nosso devocional hoje. Se você não leu, leia quando você chegar em casa. Eu vou até compartilhar a foto dele para vocês, logo que eu tiver acesso às redes sociais. E o Dr. Jonatas Leônio, ele lançou um que chama Salmoterapia. É o primeiro deles. E ele diz que, se Deus assim permitir, ele vai escrever todos. Então é do Salmo 1 ao 30. Eu estou fazendo junto com o meu devocional que eu tenho. E ele diz que a oração são conversas entre o nosso coração e o coração de Deus. Que toda emoção que eu e você sente é um convite para a oração. E assim você transforma a sua emoção em oração e transforma assim o seu coração. Então, é sobre isso que nós precisamos. Então, todas as vezes que você orar, são encontros de corações. Eu achei lindo isso, porque realmente é um encontro onde o meu coração se encontra com o coração de Deus. Então, rasgue o seu coração diante dele. E se você precisa de ajuda, vá procurar ajuda. Eu voltei a fazer terapia, porque tem sido importante para mim nessa fase que eu estou vivendo e que eu quero continuar melhorando. Então, fala que o nosso coração se conecta ao coração de Deus, e o coração de Deus se conecta ao nosso. Ele sente a nossa dor e nós sentimos o consolo dele. Ele sente o nosso desespero e nós sentimos a presença dele. É sobre isso que eu quero dizer para você. E ele fala ainda que quando Jesus ele é transpassado do seu lado direito e que saiu sangue e água. Dr. Jonatas é médico e ele fala que o único órgão capaz de ter essa reação entre sangue e água é o coração. Então, quando Jesus foi
transpassado, atingiu ali o coração de Jesus também. Jesus entende as nossas feridas, porque Ele também foi ferido, Ele também se compadece de você. Então, nenhuma emoção tem o poder de exercer domínio sobre alguém que é dominado pelo Senhor. Que nada do que você pensa, do que você sente, seja maior do que a voz dele na sua vida, na sua história. Ele fala que a cruz é a sutura de Deus para mim e para você. Que você seja suturado hoje, que você entenda que você já passou por essa cruz. Jesus já sofreu todas as dores. Não que você não venha sofrer, eu não estou diminuindo a sua dor, eu também passo por dores, mas a gente entender o sacrifício de Jesus na cruz. Se eu ressaltar todas as patologias e psicopatologias, eu viver em função disso, eu jogo no lixo a obra da cruz. Ele vai fazer algo por você. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Ele é capaz de nos melhorar a cada dia. Então tudo começa na nossa identidade. Quando eu disse para você que tudo é por Ele, é para Ele, são todas as coisas, tudo começa nele, termina nele. Vamos voltar para Gênesis. Escreva esse texto na sua geladeira, no seu espelho. Quando o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, você tem o DNA dele, você se parece com Ele. Eu sei que às vezes é difícil você enxergar Deus através disso, mas quando eu entendi isso na minha identidade, todos os sofismas que a Andréia falou aqui, tudo que diziam, você não sabe fazer as coisas, eu ouvi só palavras assim na minha vida inteira. Você não sabe fazer, você não é boa, vai fazer tudo de novo. Eu tinha que repetir às vezes coisas que eu tinha que fazer 2, 3, 5 vezes. Então isso gera uma insegurança, isso gera um sentimento de incapacidade. Mas quando eu comecei a entender em Deus quem eu era, além das minhas fragilidades, além das coisas que eu não sou boa, há coisas que na minha casa todo mundo é melhor do que eu, mas tem coisa que eu sou boa e eu complemento a vida deles. Eu complemento o corpo de Cristo, assim como você também. Eu complemento a família, a igreja, aonde eu estou, no meu trabalho. Então nós precisamos entender que tudo começa com Ele. Eu tenho a identidade do Pai. Eu sou filha. Jesus é meu irmão mais velho. Quando eu trago todas essas verdades para muito próximo de mim, eu vou conseguindo entender. Quando você ouvir certas coisas, isso não tem sentido para você. Gente, eu ouço coisas até hoje, falando de mim, falando mal de mim, falando ao meu respeito, mas isso não define quem eu sou. Não define as atitudes que eu preciso fazer, o ministério que eu preciso exercer. Muitos gigantes veio à minha frente para eu desistir do ministério de mulheres. Mas Deus disse, continua, vai em frente, eu estou junto a você. É isso que você precisa começar a entender, autoconhecimento. Na terapia a gente pratica muito isso. Você passa a se conhecer, a sua autoimagem começa a ser modificada. Você não é mais a mesma. E aí a gente entende realmente quem é Deus para nós. Nós somos semelhantes, nós somos parecidos, temos o mesmo DNA. A nossa identidade vai ser construída em Deus. Nós olhamos para os lados, para os que os outros pensam, o que os outros acham, exigem de nós. Quando Deus cria Adão, Ele sopra dentro de Adão o fôlego de vida. Você respira Deus, você sabia disso? Todas as vezes que você acorda, você enche o seu ar de pulmões. Foi Deus que colocou dentro de você. Eu não quero diminuir nenhum sofrimento, mas você precisa entender que Deus é maior do que tudo isso que você está vivendo. Deus é maior do que a sua dor. Toda a sua vida foi feita para glorificar o nome dEle.
Tudo é para Ele, tudo tem que voltar para Ele. 1 Coríntios 10:31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que é chamado pelo seu nome, a quem eu criei para a minha glória, a quem eu formei, a quem eu fiz. Isaías 43:7. E pegando um gancho de João 1,4, que é o texto-chave do nosso devocional hoje: nele está a vida, e esta era a luz dos homens. Você é a luz que as pessoas precisam. Você é a vida que você vive através da vida de Jesus. A luz de Cristo, ela dispersa todas as trevas. Você é um cristão, Jesus vive em você, a luz dele está em você. As pessoas precisam ver essa luz que está em você. A plenitude da vida encontrada em Cristo habita em você. A vida de Cristo está disponível para você. É o Setembro Amarelo, mas nós temos que falar de vida às pessoas. E não tem sentido falar de vida se não falar da pessoa de Jesus, de quem Ele é. A vida de Jesus que Jesus oferece, ela está disponível para mim e para você, hoje e para sempre. Se você não está bem, Jesus quer ser essa resposta para a sua dor. Ele quer levar você no colo, Ele quer te encostar no peito, Ele quer te carregar, Ele quer ouvir o teu choro, mas você não precisa chorar sozinho. Bonfim fez uma dinâmica aqui de todo mundo conhecer outras pessoas, porque nós não estamos sozinhos. Se você não tem as respostas, Deus vai ser a resposta na sua boca, na vida de outra pessoa. Se você tem pessoas perto de você passando por dores e dificuldades assim, você não sabe o que dizer, diga para ela: eu estou contigo. Fazer isso que nós fizemos aqui, ligar para uma menina que está tão distante, dizer: nós estamos aqui orando por você. Nós precisamos trazer essa vida de Deus na prática, na vida de outras pessoas. Você não precisa carregar um fardo sozinho. Você precisa entender que nós temos a Cristo. No meio da pandemia, eu disse para Deus: está tudo parado, tudo fechado, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Eu não posso saber quantos idosos tem no meu condomínio, eu não tenho como chegar perto deles. E eu fui atrás de uma empresa que fazia bolos. E para todos os meus vizinhos da esquina, de frente, do lado, da direita, da esquerda, eu entreguei bolo e coloquei um bilhetinho dizendo que eu estava orando porque tudo isso ia passar. E coloquei meu telefone. Eu recebi o contato de todas essas pessoas que eu tenho amizade até o dia de hoje. Eu disse: se você precisar de uma farmácia, eu posso ir comprar para você. Então, o que a gente precisa fazer diferença na vida das pessoas? O que você precisa trazer de vida? E se você está em sofrimento hoje, eu quero te convidar, eu quero injetar a vida de Deus sobre a tua vida hoje. Eu quero que você seja encorajado, mesmo estando vivendo momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, que você receba um ânimo hoje, uma injeção que eu não posso te dar, mas Ele pode. Quero te pedir para ficar em pé.